Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós também serviremos ao Senhor. É a resposta que o povo dá a Josué, quando Josué interroga este povo acerca de sua disposição em seguir o Senhor, em permanecer fiel ao Senhor. Irmãos e irmãs, a liturgia da palavra de hoje nos traz a importância e necessidade de se tomar uma decisão. Decisão em seguir Jesus é o que nós vemos no Evangelho de hoje, quando Jesus pergunta: e vós quereis ir embora também? É preciso tomar uma decisão. E decisão diante do profeta de Deus, de Josué, que pergunta, que interroga ao povo se eles querem servir ao Deus verdadeiro ou às falsas divindades. Olhemos então, irmãos e irmãs, para esta liturgia da palavra, especialmente nesta manhã, para esta primeira leitura. Aquilo que aconteceu e qual foi a decisão do povo e de Josué. Mas olhemos também tudo isto olhando para a nossa vida, olhando para a nossa realidade. Aqui, irmãos e irmãs, na primeira leitura mostra-nos que o povo estava em Siquém. Josué reuniu em Siquém todas as tribos de Israel. Em Siquém, eles já tinham ou já estavam na terra prometida, já tinham passado pelo período da provação durante os 40 anos pelo deserto. Moisés agora não mais está com o povo, quem conduz o povo agora é Josué, porque Deus havia dito que Moisés não entraria na terra prometida. Conduziria o povo até a terra prometida, mas ele, Moisés, não entraria na terra prometida. E então, antes de morrer, Moisés passa a sua liderança para Josué, que continua então o serviço de Moisés na relação com Deus. Josué reuniu em Siquém, todas as tribos já estavam devidamente instaladas. Como dizia, já tinham passado pelo tempo da provação, os 40 anos no deserto. Acontece que o povo ainda teimava em desobedecer a Deus. O povo ainda teimava em praticar a idolatria, servindo a falsos deuses, falsas divindades. Meus irmãos e minhas irmãs, como a tentação de trocar Deus por falsas divindades é tão frequente na caminhada do povo. Devemos ter o cuidado, pois hoje nós somos este povo de Deus, e a tentação para trocar Deus por toda e qualquer outra realidade é muito frequente e é muito comum na vida do povo de Deus. Quantos ainda hoje estão a praticar idolatria, não porque se ajoelham ou porque rezam diante de uma imagem, mas porque se prostram diante de um celular, se prostram diante de uma televisão, se prostram diante de um jogo, se prostram diante do dinheiro. Estes sim cometem idolatria, pois trocam o Senhor por falsas divindades, deuses que não existem. Não pratica idolatria quem reza diante de uma imagem, porque sabe que aquela imagem não é uma divindade, sabe que aquela imagem não é um Deus, crê que aquela imagem foi alguém que obedeceu a Deus,
foi alguém que serviu ao Senhor. Orando então diante daquela imagem, ela tem que aprender a, junto com aquela pessoa, viver na obediência ao Senhor. Isto não é idolatria. Idolatria é quando se coloca o dinheiro, a televisão, a internet, o jogo e tantas outras coisas no lugar de Deus. E neste sentido, a idolatria ainda é praticada. A idolatria ainda continua a ser uma verdadeira tentação. Cuidado com as tentações da idolatria. Não trocar o Senhor, o Deus único e verdadeiro, por tantas outras divindades falsas que vão aparecendo ao longo do caminho. E aqui, irmãos e irmãs, Josué reúne o povo em Siquém. E vejam aqui quem é que Josué convoca. Convocou os anciãos, os chefes, os juízes e os magistrados que se apresentaram diante de Deus. Ou seja, convocou as lideranças, aqueles que estavam à frente. Os anciãos eram aqueles que lideravam o povo. Os chefes eram aqueles que lideravam as famílias. Os juízes eram aqueles que eram responsáveis pela prática da justiça. E os magistrados também eram aqueles que estavam à frente dos julgamentos. Convocou as lideranças, que diz a leitura, se apresentaram diante de Deus, mas vão falar com Josué. Josué é aquele que fala agora em nome de Deus, apresentando a situação e pedindo uma decisão. Mas voltemos para aqueles a quem Josué convoca: os anciãos, os chefes, os juízes e os magistrados. Como dizia, são as lideranças. Você, irmão e irmã, na sua casa, é a liderança que o Senhor convoca. É você quem tem que tomar a decisão. É você quem tem dentro de sua casa a responsabilidade de dar a direção de sua casa, de sua família. Dentro de casa, a direção, o direcionamento deve ser dado pelo pai e pela mãe, pois eles são os responsáveis dentro de casa. É o pai e a mãe quem devem dar o primeiro passo. É o pai e a mãe quem devem ser os primeiros catequistas dos seus filhos e filhas. É o pai e a mãe quem deve dar o primeiro exemplo no seguimento do Senhor. Como pai e como mãe, você é responsável, portanto, por direcionar a sua família para o caminho de Deus, para o caminho do Senhor. O caminho, a decisão que o pai e que a mãe tomam serão também a decisão de toda aquela família. Serão também a decisão de todos aqueles filhos. Portanto, a responsabilidade que cabe sobre os ombros de um pai e de uma mãe, conduzir sua família pelo caminho do Senhor. Ser uma família que serve ao Senhor. E aqui, irmãos e irmãs, Josué fala então para todo o povo: se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir, se aos deuses a quem vossos pais adoraram, ou a quem vossos pais serviram na Mesopotâmia, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Aqui Josué está fazendo referência ao Deus de Abraão, pois era na Mesopotâmia que Abraão morava, quando Deus lhe chamou para, a partir dele, formar o povo de Israel, formar o povo de Deus. Então ele coloca a proposta:
se aos deuses a quem vossos pais serviram na Mesopotâmia, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. E Josué já diz qual é a sua opção, qual é a sua decisão. Quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor. Josué sabe de sua responsabilidade de pai, de sua condição de liderança da família. É ele, como líder da família, quem faz a escolha e quem decide o caminho que a sua família irá trilhar. Quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor. É a resposta decidida de quem sabe, de quem viu aquilo que Deus realizou durante os 40 anos de travessia no deserto. Josué viu a mão de Deus agindo em favor do povo. Josué sabe, tem consciência quem é o Deus verdadeiro. É o Deus de Israel, aquele que tantas vezes mostrou o seu poder, agiu em favor do seu povo. E ele faz aqui a proposta: se vos parece mal servir ao Senhor. Para muita gente parece mal servir a Deus, porque é um Deus que coloca os seus mandamentos, é um Deus que faz as suas exigências, não é um Deus que está a serviço tão somente do povo, mas é um Deus que pede do seu povo fidelidade, obediência e seguimento aos seus mandamentos. Para muita gente, servir a Deus é algo que parece mal, porque Deus tem suas exigências, porque Deus tem os seus pedidos, porque Deus tem os seus mandamentos. Irmãos e irmãs, seguir a Deus, servir ao Senhor, é saber do que Ele é capaz de fazer por nós. É saber, é acreditar, é confiar no seu poder. Poder que nunca decepciona. Um Deus que nunca abandona o seu povo. Um Deus que vem sempre em socorro da necessidade do seu povo, como Josué experimentou durante os 40 anos de travessia pelo deserto. Josué sabe, Josué viu, Josué experimentou o poder de Deus agindo em favor deste povo. Por isso ele sabe que não é mal obedecer ao Senhor, que não é mal decidir-se pelo Senhor, que tudo aquilo que o Senhor propõe, Ele nos ajuda a realizar, que tudo aquilo que o Senhor promete, Ele de fato cumpre. Josué está disposto a ficar sozinho, se possível for, mas ficar do lado de Deus, o Deus verdadeiro, fazer a sua opção correta. Por isso, tenhamos o cuidado, nem sempre a decisão da maioria é a decisão mais correta e mais acertada. Olhemos para aquele ditado que às vezes diz entre nós: a voz do povo é a voz de Deus. Acontece que a voz desse povo muitas vezes é o povo que pratica a idolatria. Lembremos de Elias, que ficou sozinho contra os 400 profetas de Baal. Ele permaneceu só, enfrentando todas as dificuldades, mas não desistiu de Deus, não abandonou a Deus, não se intimidou diante daquele grande número, 400, que eram os profetas de Baal. É conhecer o Deus verdadeiro e a Ele permanecer fiel. É saber quem é o Deus verdadeiro e a Ele decidir aderir e decidir seguir. Meus irmãos e minhas irmãs, aqui o povo vai dizer, na sua resposta ao profeta Josué: longe de nós abandonarmos o Senhor. Basta uma tribulação para este povo voltar as costas para Deus. Basta uma dificuldade para eles decidirem seguir aquele que é o Deus da moda, que é o Deus do momento.
Longe de nós abandonarmos o Senhor para servir a deuses estranhos. Se Josué colocou esta proposta, ou vocês servem aos deuses, ou vocês servem ao Senhor, era porque muita gente estava servindo aos deuses, às falsas divindades. Ele não chamaria o povo, ele não convocaria a todos, se todos estivessem seguindo ao Senhor, se todos estivessem obedecendo ao Senhor. Foi preciso que ele chamasse o povo, para dizer a este povo: vocês estão vivendo na idolatria, qual é a decisão de vocês? E eles então aqui dizem: longe de nós abandonarmos o Senhor para servir a deuses estrangeiros. Eles não mantêm esta convicção durante muito tempo, eles não mantêm esta resposta durante muito tempo. Basta uma dificuldade para logo abandonarem o Senhor. Basta um obstáculo para logo voltarem as costas para Deus. Semelhante a muitos católicos que diante da dificuldade saem logo procurando qualquer lugar que resolva o seu problema. Não importa onde seja esse lugar. Se é uma casa do macumbeiro, se é uma casa, se é um templo evangélico, se é um templo espírita, se ali faz coisas que está de acordo com a palavra de Deus, não importa. O que importa é querer resolver o seu problema. Não permanece fiel ao Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, na dificuldade, no problema, é que a gente mostra que é pessoa de fé. É que a gente mostra que é pessoa que acredita em Deus, que acredita no Senhor, que está disposto a servir a Deus, custe o que custar, aconteça o que acontecer. Na dificuldade, não volte as costas para Deus. Na dificuldade, dobre seus joelhos diante de Deus, confie em Deus, acredite em Deus. Ele é Pai de bondade, Ele nunca abandona. E você, na condição de pai e mãe de família, exerça o seu papel de liderança, dirija a sua família no caminho de Deus, tome a decisão pela sua casa, tome a decisão pela sua família. Faça aqui como fez o povo de Israel, embora depois eles voltem atrás tão rapidamente nesta decisão que eles tomaram, mas a decisão deles continua sendo modelo e exemplo para nós. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Que seja hoje a nossa resposta: nós também serviremos ao Senhor. Diga você em nome de sua casa: nós também serviremos ao Senhor. Diga a você em nome de seus filhos: nós também serviremos ao Senhor. Diga você em nome de seus pais: nós também serviremos ao Senhor. Diga você como membro da igreja, como igreja que é: nós também serviremos ao Senhor. E assim, irmãos e irmãs, que esta seja hoje a nossa resposta ao Senhor: nós também serviremos ao Senhor. Vamos dizer juntos, como povo de Deus, como povo de fé, como povo que acredita, como povo que crê, como povo que permanece fiel ao Senhor. Digamos juntos: nós também serviremos ao Senhor. Mais uma vez: nós também serviremos ao Senhor. Que o Senhor nos dê a graça da perseverança nessa resposta dada a Ele. Que nós e nossa casa sirvamos ao Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meditemos então, irmãos e irmãs, nesta resposta que o povo deu e que deve ser também a nossa resposta como igreja, como família, como pai e como mãe. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus.